Olá, aqui é Cristina Botalo. Você está assistindo o meu canal Cores da Cris. Hoje com mais um vídeo passeando por São Paulo, um vídeo preto no branco aqui no meu canal, que é um vídeo também de conversa. Hoje eu vim passear num lugar que eu gosto muito, que é o Parque Ibirapuera. O Parque Ibirapuera fica na região central da cidade de São Paulo e ele tem vários espaços de exposições diferentes. E um desses espaços, que é muito bacana, é a Oca. E hoje eu vim visitar a exposição do artista chinês Ai Weiwei. A exposição se chama Raiz e é a maior exposição já montada pelo artista chinês, que é um dissidente, né? Ele teve que sair do país porque ele foi perseguido politicamente, ele foi preso, ele foi inúmeras vezes perseguido por ser um artista que é muito contestador, né, da situação política e social no país dele. Mas falando um pouco dessa exposição, ela, claro, como ela foi montada especialmente para a Oca, e o Weiwei ele se associou, né, a vários grupos de artistas aqui no Brasil e várias pessoas que o assessoraram, algumas pessoas que vieram especialmente, inclusive da China, para trabalhar com ele na montagem dessa exposição. Ela é uma exposição que valoriza muito o espaço onde ela está, né, que é a Oca. E a Oca também valoriza demais o trabalho do Weiwei. Então é uma exposição maravilhosa para ser visitada. E inclusive porque ela está nesse espaço, você tem uma visão bacana através das janelas circulares que a Oca tem todo o entorno, né? Você tem uma visão bacana do Parque Ibirapuera. Toda a obra do Weiwei é uma obra que é muito, como eu falei, tem uma característica de ser muito contestadora, né? Ele é um artista realmente que é um contestador e uma pessoa que briga muito pela questão social e política. E o que impressiona, né, no trabalho dele em geral, não só nessa montagem fica muito visível, mas todo o trabalho dele, ele sempre parte de uma ideia inicial e cria obras monumentais, né? Obras realmente imensas, obras que envolvem o processo e o trabalho de muitas outras pessoas, de artesãos e de outros artistas, né? Porque isso é parte do processo criativo dele. A primeira obra que a gente vê logo de cara é uma foto dele, que é um selfie que ele fez quando ele estava sendo preso. E essa obra, ela é muito, eu acho que ela é muito significativa para o nosso tempo atual, né? Um tempo em que as pessoas se colocam tanto, né? Se expõem nas redes sociais de uma forma tão intensa, isso é sabido, né? E essa obra se chama Wallpaper, né? Papel de parede na tradução. E quando você entra na Oca, você dá de cara com ela. E a gente vê também logo em seguida uma obra que é uma estrutura de madeira, que na verdade são vários projetos de escolas que arquitetos de vários países do mundo que ele convidou fizeram, né, projetaram, como se fossem maquetes, né? Então essa obra fica no chão, é como se ela fosse uma grande maquete de várias maquetes. E essa obra tem esse significado. Ele resolveu fazer essa obra depois que o Japão sofreu um furacão muito intenso e várias estruturas, vários prédios ruíram, mas os prédios que eram mais precários e que, portanto, causaram mais mortes foram justamente prédios públicos e escolas, né? Onde muitas crianças, milhares de crianças acabaram morrendo nesse furacão. Então, para a gente entender, né, como ele desenvolve a obra dele, ele faz, inclusive tem outra obra na exposição também que é referência a essa situação do furacão, né? Mas ele propõe, né, justamente isso, que a gente pense na questão da segurança, na questão do que é mesmo o público, né? Quer dizer, na falta de cuidado com o que é público, com a falta de cuidado do governo com
com os seus cidadãos, né, e portanto na morte dessas crianças, ele vai tem como eu te falei, como eu comentei, tem uma outra obra dele que também remete a esse episódio, que é uma montagem com barras de ferro que foram retiradas dos escombros desse terremoto. E ele alinhou assim como se elas fossem uma rachadura na terra também. É uma obra muito, muito interessante. E assim, a Oca, para quem nunca veio a São Paulo e, portanto, não conhece esse espaço de exposição, ela tem vários andares. E a exposição toda você consegue ver, assim, você estando no térreo, você tem uma visão de parte da exposição que está embaixo e também tem uma visão de parte da exposição que está em cima, né? Então a exposição ela se espalha, né, nesses andares e as obras conversam com a própria arquitetura da Oca. Então, dependendo do espaço que você está, a Oca é muito interessante. Ela tem rampas, né, que você vai subindo e vai passando. E conforme você sobe pelas rampas ou desce, você vai tendo uma visão diferente das obras naquele ambiente. Tá? Então é uma exposição muito diferente mesmo, pela própria montagem, né, e pela proposta. E essa exposição ela tem esse nome Raiz. Inclusive ele fez um trabalho em que ele reproduziu uma árvore aqui do Brasil. Ele reproduziu essa árvore imensa, uma árvore que já estava morta, e reproduziu essa árvore no Japão em ferro, né? E nesse processo, né, ele foi tirando moldes da árvore morta e reproduzindo suas partes. Ele também foi observando outras árvores e restos dessas árvores, né, de árvores que já tinham morrido. E ele foi observando esses restos, né, e o formato que essas árvores assumiram, né, depois de já não estando vivas, né? E algumas obras, inclusive, que estão nessa exposição são pedaços de árvores, troncos e galhos e raízes também. Então a origem do nome, imagino eu, que venha disso, né? E raiz é uma palavra que pode significar tanta coisa, né? A raiz é a nossa base, a nossa origem, né? A história de tudo. E inclusive ele tem muitas obras mesmo que questionam isso, as tradições chinesas, né? A cultura chinesa mais convencional com o que é cultura hoje. Ele tem uma obra que é muito interessante, que ele reproduz uns vasos de cerâmica de uma determinada dinastia chinesa. E aí ele também fez uma performance, além de reproduzir esses vasos, e alguns estão em exposição, ele fez uma performance deixando esses vasos reproduzidos quebrarem, né? E uma das obras também que está exposta é um painel, é um mosaico, né, feito de pastilhas de fotos em que ele está quebrando um desses vasos. Então é muito interessante esse tipo de exposição em que você tem todo tipo de estímulo e não só o estímulo visual daquele objeto que você está ali observando, né? Tem toda uma história criada antes, então tem vídeos em que ficam passando e ficam mostrando os processos e as coisas que aconteceram. Tem essas imagens que são obras também, são imagens e são obras, são parte da exposição e que vão contando pra gente as histórias, né? Cada vamos dizer, pedacinho da história daquela exposição que está sendo mostrada. É uma exposição que tem objetos inusitados, interessantes, né? Tem uma série em que ele pega objetos e transforma em coisas que a gente não consegue entender muito bem. Então, por exemplo, ele põe umas mesas apoiadas, umas cadeiras apoiadas na parede com pernas faltando. Então você olha aquele objeto, ele virou uma escultura, você ainda reconhece uma mesa, uma cadeira, mas ele já deixou de ser, ele nem tem mais a mesma funcionalidade. Então é interessante ver isso. Tem também uma obra de madeira que parece uns caixões assim, uns caixões fúnebres, né? E tem toda a história por trás dessas esculturas, né? Verdadeiras esculturas. Tem umas outras esculturas de madeira também que parecem
portas e tem uma janela circular, mas elas alinhadas todas, se você observar, os círculos eles mostram fases da Lua, né, em diferentes posições, é bem bacana. E o Weiwei também, que ele apresenta muito nessa exposição o questionamento com relação à questão ambiental, né? Quer dizer, é um aspecto, um ponto que ele traz muito para discussão na obra dele, é a questão ambiental, né? Então a gente vê alguns trabalhos que falam exatamente disso, da preservação dos animais, da natureza, do meio ambiente, da terra, né, como um todo, e principalmente das pessoas. E aí a gente chega na parte da exposição que também aborda a questão dos imigrantes e dos refugiados, né? Que hoje é uma questão tão intensa no mundo, né? Tão presente no nosso mundo. Ele mesmo é um refugiado, né? Quer dizer, ele acabou indo para a Alemanha e mora lá hoje, depois de ter sido preso, como eu falei, ter sido perseguido politicamente, como preso político, né? Ele foi perseguido no país dele, na China, e hoje ele eu não sei qual seria o termo, mas ele mora na Alemanha. E ele se preocupa muito com essa questão do refugiado, né? Da pessoa que está expatriada, né? Quer dizer, ela teve que deixar a sua pátria e, enfim, assumir a vida e ser adotado e ser aceito em outro país para poder continuar levando a vida e fazendo aquilo que ele faz, né? Então essa é uma questão bastante interessante também da obra dele. Inclusive uma obra que ficou que chama muito atenção nessa exposição e que também foi muito impactante durante a montagem da exposição é um bote imenso, feito de plástico, que está repleto de pessoas, né, de refugiados, né, que ele reproduziu nessa obra, e que antes da abertura, vamos dizer assim, da exposição, da montagem principal, essa obra estava boiando no lago do Ibirapuera. O Parque Ibirapuera tem 2 lagos que se comunicam e essa obra ficou por um tempo num dos lagos, flutuando ali. Então eu não cheguei a ver, isso foi antes da abertura oficial da exposição, mas também é uma obra bastante impactante, né? Uma das partes que eu mais gostei da exposição é uma parede em que há várias frases do Weiwei reproduzidas, né, e escritas na parede, junto dessa obra que eu comentei, que são vergalhões de ferro, né, que ele retirou dos escombros do furacão, do terremoto. Eu falei furacão, mas é terremoto. São frases bastante pertinentes para o nosso momento atual e que falam, independente do momento, que falam sobre arte, né? O trabalho do Weiwei aqui no Brasil, em contato com artistas e artesãos do Brasil, é muito fácil da gente identificar em diversas obras, né? Então tem um determinado tem uma montagem que ele fez, né? Um trabalho que ele apresenta, que é uma reprodução em madeira de objetos que são muito característicos do nosso Nordeste, da nossa cultura nordestina, de oferendas, né, de pessoas que vão pregar alguma promessa, assim, e pedir uma ajuda para algum santo de devoção, né, para ajudar, ou com algum problema físico mesmo, um problema de saúde, né? Então tem órgãos do corpo ali reproduzidos, mas também problemas pessoais de outras esferas, problemas financeiros, problemas, enfim, familiares. Então é comum da nossa cultura fazer, né? Reproduzir um objeto que signifique aquele problema que a gente quer resolver e oferecer, né? Como uma oferenda mesmo ao nosso santo de devoção, esse objeto, pedindo uma ajuda. E tem uma instalação dele que é justamente isso, são esses objetos colocados todos numa base circular, é bem interessante. Uma outra instalação dele que eu gostei muito é também uma base circular cheia de ciris, né, ou caranguejos. Eu nunca sei qual é a diferença entre
caranguejo e siri, mas enfim. Estão lá inúmeros, sei lá, centenas, milhares deles reproduzidos, aparentemente em material plástico. E essa obra ele fez por conta de um episódio. O governo chinês destruiu, né? Ia destruir o espaço do ateliê dele, e ele marcou então um jantar convidou pessoas, né, para ele se despedir, vamos dizer assim, do espaço dele. Só que ele acabou sendo preso antes e ele nem pôde participar desse jantar também. Todas as informações sobre as obras nessa exposição estão nos totens, né, que ficam próximos, né, de cada obra. Então tem toda a história de cada uma delas, como é que ela foi feita e o que ela significa, que é uma coisa muito bacana. Infelizmente é muito difícil aqui para mim, até porque eu estou fazendo essa gravação e não estou mais na exposição, não estou vendo as filmagens, fica difícil para eu reproduzir tudo, né? Seria muito complicado, eu teria que fazer um trabalho de edição maluco que eu não tenho como fazer. Mas é muito legal, né? A exposição é muito bem montada e muito informativa, então você consegue acompanhar tudo, olhar tudo e ter todas as informações sobre todas as obras, é muito legal. Eu realmente gostei muito dessa exposição, fiquei impactada, acho que de fato é uma das exposições mais importantes, né, que a gente já recebeu, de um artista super consagrado. Puxa, é um privilégio poder ver o trabalho dele. E para finalizar esse vídeo, eu só queria mostrar essa escultura, né, uma montagem que o Weiwei fez com inúmeras, não sei quantas bicicletas, e essa obra fica na saída do parque, na parte externa do parque, na frente da saída do estacionamento, e eu tô mostrando aqui de dentro do carro para vocês verem essa obra, muito legal também. Eu adorei essa exposição, espero que vocês aproveitem, quem não puder vê-la pessoalmente, que possa aproveitar um pouquinho com as imagens que eu fiz aqui e esse vídeo que eu tô trazendo para o meu canal. Essa é a minha ideia, passear, ver um pouco de arte e compartilhar isso tudo com quem me acompanha aqui. É um prazer fazer isso, é muito bom ter vocês como companhia. E fiquem por perto, porque outros vídeos virão com outros temas, outros assuntos, mas também tão interessantes quanto esse. Então, um abraço e até o próximo.